Vamos para a segunda carreira. Segunda carreira, vamos ensinar aqui, vamos fazer 2 pontos em cada ponto, ou seja, é o aumento, certo? Então, o que fazemos? Aqui, onde eu marquei, vai ser o primeiro ponto. Vou pegar as 2 alcinhas de cima. Por que digo 2 alcinhas? Esse daqui é considerado a cabeça do ponto. Tem a parte, eu estou assim. Este que está perto de mim é o alça da frente. Esse que está longe de mim é a alça de trás. Mais para frente vamos precisar disso. Por enquanto, vamos só fazer um anel mágico e os aumentos, certo? A segunda carreira eu quero fazer aumentos. Aqui é onde eu terminei a primeira carreira com 6 pontos no anel mágico. Segunda carreira, 2 pontos no mesmo ponto, ou seja, um aumento. Eu coloco aqui no primeiro ponto, pegando as 2 alças. Puxo, como estou puxando sempre por baixo, eu puxo o fio. Deixo sempre na mesma altura, porque se eu fizer assim, ele vai ficar um buraco. Então, deixa sempre tensionado na mesma altura e fecha. Fiz o primeiro aumento, primeiro ponto do aumento. No mesmo ponto, ó, o fiozinho ainda tá aqui. No mesmo ponto, coloco e puxo de novo. Fiz o primeiro aumento da segunda carreira. Então, o que que eu faço? Eu pego um pedacinho desse fio, não preciso nem tirar os dois, ó. Pego um pedacinho, certo? Eu fiz já 2 pontos na segunda carreira. Então, eu passo por baixo das 2 alcinhas do primeiro ponto e puxo ele para trás. Para que isso? Para eu saber qual é o primeiro ponto da carreira, certo? Logo, olha, já tenho o primeiro aumento. Vou ter, como tenho 6 pontos, vou ter que ter 6 aumentos. Então, vamos para o segundo aumento. Um ponto, segundo ponto. Primeiro ponto, segundo ponto. Primeiro ponto, segundo ponto. Ih, Teroma, eu não tô contando não. Como é que eu sei quando termina? Quando você chegar no ponto que você marcou, certo? Como sei? Será que já chegou? Vamos ver. Onde está o fiozinho? Fiozinho está saindo desse ponto aqui. Ainda me falta fazer esse, certo? O buraco está aberto. Ah, não faz mal. Isso vamos fechar depois. Certo? Então, esse é o último ponto. Vamos fazer o aumento. Último ponto. Chegamos no ponto marcado. Como saber se está certo? Vamos puxar só para o fio não sumir, certo? E vamos contar se tem 12 pontos. Esse aqui, eu ainda não fiz o ponto, então não conta. 1, 2, 3, 4, 5. 5, esse que eu marquei. 6, 7, 8, 9, 10. Vou marcar de novo porque eu vou girar. 11 e 12, certo? Aí já terminou. Então, está certo, temos 12 pontos na carreira. Agora já podemos fechar melhor o anel mágico. Pega o fio do começo e dá uma puxada melhor. O buraquinho agora fechou? E aí continuamos fazendo, por isso que se diz em espiral que trabalhamos, certo? A menos que se diga o contrário. Então, vemos aqui, próximo a carreira, depende da receita, mas ali faríamos um ponto em aumento. Então, como seria um ponto em aumento? Isso depende da receita que você está fazendo. Nem sempre é assim.
Mas se a terceira carreira me diz que eu tenho que fazer um ponto em aumento, como que é? Vamos fazer um ponto. E já vamos marcar esse primeiro ponto. Como? No fiozinho que estava lá atrás do primeiro ponto, dá uma puxadinha. Primeiro ponto já foi feito. Então, eu passo o fiozinho para dentro. Eu preciso marcar toda a carreira? É preciso saber onde está o início. Tá? Se você vai marcar toda a carreira, aí é do que você escolhe. Um ponto eu fiz, agora o próximo seria aumento. Então, aumento. Certo? Como se lê? Aqui em cima eu estou mostrando como a gente escreve, que seria um ponto em aumento multiplicado 6 vezes. Então, é um ponto, primeiro ponto, e o aumento, 2 pontos no mesmo ponto de base. Vamos fazer a segunda vez. Um ponto e um aumento. 2 pontos no mesmo ponto de base. Um ponto e um aumento. 2 pontos no mesmo ponto de base. Certo? E isso repetir até chegar aqui no último. Um ponto e um aumento. Certo? Se dá uma desfiadinha, você pega direito. Entendeu? Eu já fiz toda a carreira? Não, porque o início tá aqui. Certo? Então, eu fiz o último ponto, um aumento, agora um ponto, depois um aumento de novo. Um ponto, no próximo um aumento. Um ponto e um aumento. Certo? Temos 18 pontos. Se você contar, vai ter 18 pontos. E no começo, sim, é bom você contar toda vez. E quando a carreira diz que é para fazer, nesse caso seria 18 pontos, significa que é ponto sobre ponto. Em cima de cada ponto você vai fazer um ponto, certo? Então, um ponto, um ponto. Então, eu estou fazendo, eu estou vendo que o buraquinho do anel mágico tá abrindo. Se estiver mais ou menos na terceira, quarta carreira, fecha de novo. Ó, parece que tá um pouquinho aberto, não parece? Então a gente vai lá, pega ele, segura no meio e dá uma puxada. Pronto, fechou de novo, certo? Às vezes, como estamos fazendo aqui no começo, o anel pode abrir. Então, quando tiver mais ou menos já um tamanho, vai lá e fecha de novo, tá? Senão ele vai acabar ficando com um buraquinho. E pode até sair a fibra. Terminamos? Vamos ver. Qual era o primeiro ponto da carreira passada? Esse. Ou seja, e este aqui é o primeiro ponto. Quem está em cima dele pegando nele, nesse mesmo ponto? Este aqui. Então, este é o primeiro ponto da carreira 4. Então, eu cheguei até o último ponto. Certo? Lógico, pode contar, vai ter os 18 pontos. Na quinta carreira, vamos dizer que ele te pede 3 pontos e 3 diminuições. Como fazer? 1, 2, 3 pontos. Uma diminuição. Essa é a diminuição invisível. Faz de novo. Não temos as duas alcinhas? Estávamos até agora pegando as duas alcinhas. Para fazer a diminuição, vamos pegar somente a alcinha da frente, tá? Então, pegamos a alcinha, vamos, diminuição é fazer 2 pontos em um ponto só. Então, vamos pegar a primeira alcinha da frente,
a segunda alcinha da frente e puxar o fio pelas duas. E fechamos o ponto. Faz de novo, tá bom? Este aqui já foi usado, certo? Então, vamos para o próximo. Uma alcinha, duas alcinhas da frente. Puxa o fio e mantenha ele tensionado. Porque se você deixar ele assim, vai abrir um buraco. Então, mantenha tensionado e feche o ponto. Mais uma vez, aonde? Aqui? Não. Se você olha, este já foi usado. Então, é um ponto, dois pontos na frente. Puxa o fio e fecha, certo? E aí, na carreira falava, continua com ponto baixo. Então, fazemos ponto baixo até o final.